Fala galera do YouTube, se você não me conhece, meu nome é Wallace Camargo, sou consultor de BI e hoje trabalho com foco em engenharia de dados. Na apresentação de hoje eu vou mostrar como criar uma DAG aqui no Airflow. E o que é uma DAG? DAG é Directed Acyclic Graph, ou seja, você vai criar um processo que ele é contínuo e uma tarefa não pode executar a tarefa anterior. Beleza? Se você quiser saber melhor, dá uma googada aí que você vai encontrar a definição de uma DAG. Mas eu vou explicar com as minhas palavras. Uma DAG nada mais é do que uma orquestração de processos. Você orquestra as tarefas e a tarefa posterior não pode interferir na anterior. Nada mais é do que isso, com as minhas palavras. Você pode pesquisar aí e não levar isso como verdade absoluta, dar uma olhadinha na definição técnica, e essas são as minhas palavras. Então, não tem nenhuma DAG aqui, tá? Se você quer entender melhor um processo um pouquinho mais complexo, dá uma olhada no meu vídeo anterior que eu gravei. Eu estou extraindo os dados do YouTube e escrevendo em um data lake, que no caso é a minha própria máquina. Beleza? Então, se você quiser acompanhar, dá uma olhada lá. Mas se você quiser aprender a criar uma DAG do zero, eu vou criar aqui. Então, o que vai ser essa DAG? No que consiste essa DAG? Essa DAG vai gerar um arquivo CSV e vai escrever na pasta também data lake. Beleza? Lembrando que para fazer isso, a gente precisa abrir aqui o Docker Compose YAML e lá em volumes adicionar a pasta que a gente quer escrever os dados, tá? E só assim as pastas que o Docker enxerga que é possível fazer que o Airflow também enxergar, beleza? Lembrando que isso aqui é uma aplicação que está rodando no Docker, porque o Airflow utiliza o Linux e eu estou utilizando o WSL2 para poder utilizar o Linux aqui no Windows, beleza? Então, já explicado isso, nós vamos agora criar um arquivo aqui. New file vai ser demo youtube.py. Então, aqui é o nome do meu arquivo Python e a gente precisa importar as bibliotecas. Então, from airflow import DAG from airflow .operators .python operator import Python operator. O que é esse Python operator? Significa que é um operador de Python que vai executar script Python. Nada mais é do que isso. A gente também tem o email operator, que executa e-mail. Temos vários operadores aqui dentro do Airflow. Beleza? E nesse exemplo a gente vai usar um Python operator. Então, from datetime import datetime. E aí o nosso querido velho pandas, import pandas std. Beleza? E agora, como é que vai ser? Eu vou criar uma funçãozinha que vai ser generate CSV, tá? E eu estou aqui gerando CSV. Vou abrir um dicionário em Python, vai ser data igual a um dicionário de nomes. Então eu vou passar aqui alguns nomes. Vou botar Wallace, vou botar Shalom, vou botar Ítalo, Luiz e Rafael. Pronto, chega. Chega. Então eu criei uma lista aqui, um dicionário, tem uma lista de nomes, e eu vou agora transformar isso em um data frame. Então df é igual a pd, pedir no caso, né? Ponto data frame de quem? De data, né? No caso que é esse dicionário aqui. Então eu vou transformar isso numa tabela, né? que tem o nome de data frame. Então df é igual àquilo ali. E aí eu vou escrever esses dados em CSV
no meu data lake, entre aspas, que é a minha própria máquina. Mas poderia ser no S3, poderia ser no Azure, poderia ser no Google Cloud, poderia ser em qualquer lugar, ok? Então, df.toCSV. Aí aqui, é como eu expliquei, né? A gente está usando o Linux aqui e eu tive que alterar aqui o arquivo YAML para poder chegar nessa pasta aqui, beleza? Então, se você não alterar lá o Airflow não vai conseguir escrever dados na sua pasta, então tem que alterar o YAML. Então, opt /airflow /data lake o nome do arquivo agora, demo youtube.csv. Aqui tem mais alguns parâmetros que eu posso passar, como por exemplo, é uma boa prática aí, né? Index igual a false. Aí poderia passar o encoding igual ao TF8, mas não vou fazer isso não, deixa assim mesmo. Tá? Então agora que a gente já tem aqui a nossa função que o Python Operator vai chamar depois, a gente vai criar os argumentos defaults, os argumentos padrões, para serem utilizados dentro da DAG. Beleza? Então a gente cria. Deixa eu criar aqui a lógica da DAG, porque por enquanto foi só Python puro, né? Criei uma função que gera um dicionário e transforma esse dicionário em CSV. Isso é Python puro. Agora sim vai começar a lógica aqui do Airflow de uma DAG. Beleza? Então, primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Definir argumentos padrões. Segundo passo. Qual é o segundo passo? É criar uma DAG. Terceiro passo. Utilizar operador Python para executar a função, tá? E por último, orquestrar as tarefas. Quarto passo, orquestrar as tarefas. No caso aqui só tem uma, mas poderiam ter várias. Como eu já disse no vídeo anterior, você consegue acompanhar isso melhor. Então, terceiro passo. Deixa eu colocar aqui terceiro passo. Beleza? Então, aqui é o passo a passo, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo aqui, definir argumentos padrões. Então, default args é igual ao que? Tem que abrir um dicionário. E dentro desse dicionário, eu vou passar aqui o nome do dono da DAG, no caso, né? O owner vai ser o mesmo. Então, Wallace Camargo. O start date. Né? Start date vai ser igual a date time, que vai ser 2023,9,16, que é a data de hoje, o dia que eu gravo esse vídeo, 16 de setembro de 2023. Beleza? Então, esses dois argumentos são suficientes para essa demonstração, mas eu poderia aqui configurar o retry delay, ou seja, se o processo falhar, ele tenta de novo. Aí eu posso configurar de quanto em quanto tempo ele pode tentar de novo, quantas tentativas ele pode ter. Eu posso mandar um e-mail para caso alguma coisa falhe, eu posso configurar dependência, enfim, aqui eu defino vários argumentos aí que vão ser utilizados dentro da DAG. Então, depois de definir os argumentos padrões, que eu vou dar aqui como OK, a gente cria uma DAG. Então, a DAG vai ser, a variável DAG vai receber os parâmetros que eu vou criar da DAG, tá? Então, o nome da DAG vai ser DAG gera CSV.
Esse é o nome da DAG. Aí agora eu vou utilizar os default args, que vai receber o próprio default args, certo? Então, estou recebendo os próprios argumentos padrões. Eu posso colocar uma descrição. Então, description vai ser igual a demo para o YouTube sobre Airflow. Beleza? Então, essa é a descrição da minha DAG. O schedule interval, ou seja, ele vai executar de quanto em quanto tempo. Eu vou botar none, porque eu não quero executar mais, nunca mais, só essa vez. Catch-up igual a false. Isso daqui é o argumento que executaria tarefas anteriores, no caso, né? Mas é uma boa prática aí, todo mundo coloca false. Beleza? E eu gosto de utilizar as tags. Então, tags igual, aí você cria uma lista. Então, vou colocar aqui demo YouTube. Beleza? Então, eu criei aqui os argumentos da minha DAG, tá? Então, essa tarefa aqui, ok. E agora eu vou criar o operador do Python para executar a minha função, certo? Então, como é que eu crio isso? Então, eu vou chamar aqui de tsk gera CSV, que é a tarefa em si, tá? Isso vai ser igual a um Python operator, né, que é o operator do Python, é responsável por executar scripts Python, chamar scripts Python, né? Então, o Python operator vai receber o quê? Primeiro eu tenho que dar o task ID dele, né? Tem que dar um ID, o nome tem que ser único, tá? Então, eu vou dar o mesmo nome aqui da própria variável. Não tem problema nenhum em fazer isso. Na verdade tem sim, na verdade não pode. Então eu vou chamar de task ID vai ser gerador CSV. Só que tem que ser entre aspas, né? Gerador CSV, tá? É o ID da minha task. E aí tem mais uma coisa que a gente tem que fazer, que é o Python operator em si. Não, mentira, desculpa. É o Python callable. Python callable que vai chamar o quê? A função. Essa aqui. Então, o Python operator vai utilizar esse Python callable para chamar a função aqui. Beleza? Então, isso está chamando a função que está lá em cima. E aí, a minha DAG, o argumento DAG, né, o parâmetro DAG, vai receber o que? Vai receber o próprio parâmetro DAG aqui. DAG. Beleza? E aí eu posso colocar uma vírgula aqui, que aqui no Python não tem problema. Se fosse SQL, aqui se tivesse Flow, teria problema. Tá? E aí, por último, essa tarefa aqui já está ok, a gente já criou o nosso Python Operator. E agora a gente vai orquestrar a tarefa. No caso só tem uma, então eu vou chamar ela aqui, que vai ser task, que é a tarefa, gera CSV. Beleza? Então, se tiver tudo certinho, vou salvar, Ctrl S. E aí, se tiver tudo direitinho aqui, por exemplo, não ficou vermelho, então acredito que o arquivo esteja ok. Então, eu vou lá no meu Airflow, atualizo ele. E aí, se tiver tudo certinho, a DAG a DAG já apareceu. Então, DAG gera CSV, né? Demo YouTube, a tag que eu botei, o Auler, o Wallace Camargo. Aí, se eu clicar aqui na DAG, vai aparecer aqui a descrição dela. DAG para YouTube sobre Airflow. E agora a gente vai executar essa DAG e o arquivo vai aparecer aqui no meu Data Lake. Então, gerador de CSV. Vou dar um play nesse cara aí. Trigger DAG. E aí
as cores aqui vão alterando, né? Ficou na fila, ficou aqui, ó, dessa cor cinza, e ficou verde escuro, significa que deu success. Então eu posso clicar aqui, ir no log, e aí vai aparecer aqui tudo o que aconteceu, né? Então, ele foi marcado como sucesso, a tarefa. Vai aparecer aquele print que eu configurei lá. Eu configurei print, acho que eu não configurei nenhum print, né? Desculpa, mas se eu tivesse configurado um print aqui, teria aparecido no log, né? Então, é uma boa prática aí colocar um printzinho. Mas eu já consigo ver que ocorreu com sucesso. Então, para confirmar, aqui está o CSV, eu vou abrir, e está aqui os nomes que eu configurei lá no meu dicionário. Beleza? Então, no vídeo de hoje eu fico por aqui. Muito obrigado e até o próximo.